Você já ouviu falar sobre a doutrina do sacerdócio real de todos os crentes? A ideia do sacerdócio, ela foi amplamente divulgada no período da Idade Média, onde o clero foi visto não somente como ministro da igreja, mas também como um tipo de sacerdote e mediador entre o leigo e Deus. Então, o sacerdote ele começou a ocupar cada vez mais um lugar de autoridade e poder, a qual fazer com que as pessoas ficassem vulneráveis e dependentes também dos seus serviços. Naquele tempo, o sacerdócio era algo exclusivo da igreja. Qualquer pessoa que desejava então ser abençoada ou receber qualquer tipo de graça da parte de Deus ficava preso aí numa espécie de relacionamento obrigatório com a igreja local, com o clero. Perdão de pecados, salvação, saber a palavra de Deus era algo totalmente voltado a um determinado grupo de clérigos, e os leigos e outras pessoas ficavam então aí à mercê. Isso foi se tornando um problema cada vez mais comum e maior, o que foi distanciando cada vez mais aquelas pessoas que não eram religiosos ou não eram poderosos, né? A gente sabe que os poderosos daquela época, eles ainda não tinham um certo tipo aí de benefício, né? Como a própria educação, né? E acesso aí a algumas informações que era cedida aí da igreja para eles, né? As outras pessoas, aquelas que trabalhavam, aquelas que tinham suas vidas comuns, elas ficavam à mercê realmente aí dos padres, né? Do próprio Papa para uma questão de perdão, né? Uma questão um pouco mais séria, né? E isso foi, enfim, criando um abismo entre o povo e Deus, já que você tinha que ter ali a mediação desse sacerdócio, né? Obviamente, o sacerdócio foi ganhando cada vez mais poder. Uma prova disso, uma evidência disso é o interdito, né? Que era uma espécie de interdição que o Papa ou a Igreja poderia aplicar em uma determinada região, ou punindo ali um príncipe, um rei local. Como que era essa punição? Essa punição era a não ministração ali dos sacramentos, né? O que tinha um peso moral e religioso gigantesco, né? Imagine só, você depende da igreja para receber perdão e a igreja então está punindo o rei ou a região, não deixando que ministre ali as missas, né? Os sacramentos, né? Era como se um povoado ou uma região inteira ficasse isolada da graça de Deus. Imagina a aflição do camponês, imagina a aflição da senhora, do comerciante, de saber que não existe um tipo de proteção ali sobre eles, né? A proteção religiosa, né? Que a igreja abandonou aquela região, né? Como se fosse uma angústia por uma espécie de juízo, né? A pessoa comum dependia de várias coisas para poder adorar a Deus, para poder se relacionar com Deus, e ela era, de certa maneira, educada e domesticada a acreditar em muitas coisas que nós sabemos hoje que não são bíblicas, e isso fazia com que o leigo se tornasse um prisioneiro do clérigo, né? Por quê? Porque o leigo acreditava que realmente o sacerdote de Deus era aquela pessoa que estava ali a serviço da igreja, e a bênção de Deus só viria por mediação do sacerdote, né? Então, pensa, por exemplo, se os padres, se os clérigos são sacerdotes, imagina o poder papal. Então, o padre era o sumo sacerdote, digamos assim, era aquela pessoa que na terra ocupava um lugar divino, né? De inclusive perdoar pecados, né? A gente sabe que essa questão ela é muito séria e central nessa discussão. Por quê? Porque é nesse período, e no período de 1500 mais ou menos, que vai surgir com muita ênfase aí a venda das indulgências, né? A gente sabe que houve todo um movimento para construir aí a Basílica de São Pedro em Roma, e os recursos eram necessários para isso. Então, uma forma de a igreja arrecadar recurso é vendendo o perdão dos pecados. Isso foi gerando cada vez mais pessoas gananciosas, pessoas que estavam buscando o seu perdão dos pecados de entes que já haviam morrido, pessoas que queriam realmente que houvesse uma libertação total, não queriam que as pessoas fossem libertas do purgatório, e uma maneira mais fácil
e mais simples de obter a salvação, então era a compra dessas indulgências, a qual o Papa poderia então ali dar um documento, né, dar a sua bênção, porque ele era esse sacerdote na terra, então teria esse tipo de autoridade, né? Decidi mandá-lo numa missão em meu nome. Você vai a Roma, irmãozinho, Roma. Roma? Estou mandando uma petição à Santa Sé. Você irá com um outro monge. E os meus estudos, padre? Isso vale mais do que todos os estudos do mundo. Há tanto que ver, há tanto que fazer em Roma. A viagem em si é um ato de fé. A peregrinação não será fácil. Mas tudo que é bom é difícil de conseguir. E no caminho terá a ajuda dos claustros de nossa ordem. Então, depois de montanhas, frio e neve, lá estará o sol da Itália. E verá diante de si a cidade santa. Não deixe de assistir à missa no altar de São João, em Lateran. Num certo muro, você verá duas cruzes. Atrás de uma estão as relíquias de Pedro. Atrás da outra, as de Paulo. Um ato de fé realizado lá livrará sua alma de 17.000 anos nas chamas. Não deixe de ver uma das 30 moedas de prata pelas quais Cristo foi traído, pois ela representa 14.000 anos de indulgência. E a Scala Sancta, os degraus que Jesus subiu no palácio de Pôncio Pilatos. Orar um Pai Nosso em cada degrau vale 9 anos de indulgência. E no degrau onde Jesus caiu, você verá uma cruz de prata. Neste degrau, a indulgência é dobrada. E se tiver sorte, poderá ver com os próprios olhos o Santo Padre, Júlio II, o Supremo Pontífice. Obviamente, isso não agradou a todas as pessoas, né? Vários teólogos, padres, realmente ali que preservavam um mínimo de boa sã doutrina, começaram a desconfiar, começou a causar um mal-estar ali em regiões, príncipes, reis mais instruídos também começaram a ficar um pouco desconfortáveis com essa situação, e é nesse contexto que surge o Martinho Lutero. Martinho Lutero teve uma transformação teológica, a gente sabe ali, por volta de 1512, né, enquanto ele era professor na faculdade local, a qual levou ele a crer pelas escrituras de que a graça de Deus estava acessível a qualquer pessoa que pela fé depositasse a sua confiança naquilo que Cristo fez, ou seja, o mérito, a obra é feita por intermédio de Deus para Deus, do Filho para o Pai. E isso é a nossa garantia, essa é a nossa salvação. Então não há nada a se pagar, nós não precisamos mais de mediadores, nós não precisamos mais de um jeitinho para acessar a salvação. A salvação é um dom de Deus, é graça de Deus, a qual Ele está compartilhando com o ser humano, pecadores de todos os lugares da terra. Ou seja, o Lutero ele percebeu que a venda de indulgências era algo totalmente antibíblico e imoral, a qual fazia com que as pessoas que já eram pecadoras, já eram pessoas depravadas, se tornassem cada vez mais depravadas, cada vez mais pecadoras, cada vez mais distantes de Deus. E o que é, caro irmão, é a justiça de Deus? Exatamente o que as Escrituras dizem, padre. Que ela liberta e não apenas julga. Uma interpretação interessante das Escrituras. Aprendeu isso em Roma? Não que eu me lembre, padre superior. Dos estudos com os mestres da igreja? Não. Sozinho? Que eu tenha conhecimento, sim. Só existe uma interpretação correta das Escrituras, aquela que a igreja estabeleceu. E se as Escrituras estivessem nas mãos do homem comum,
para qualquer taverneiro ou porteiro ler e interpretar em sua própria língua. Como iria ser? Talvez houvesse mais cristãos, padre. O latim tem servido à igreja há séculos. O latim serviu a São Jerônimo e Santo Agostinho. O latim terá que servir a nós também e a todos os outros cristãos. Sim, padre. Olha só o que ele diz a respeito de toda essa história que eu estou contando aqui para vocês. De posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidade, Cristo divide-a com todos os cristãos para que, por meio da fé, todos possam ser também reis e sacerdotes com Cristo, tal como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, versículo 9. Somos sacerdotes, isto é muito mais do que ser reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e a rogar pelos outros. Lutero está defendendo que a bênção da salvação nos garante também alguns direitos, e o direito é esse, de aparecer diante de Deus como sacerdote. A gente sabe que no Antigo Testamento o sacerdote tinha acesso a lugares ali na presença de Deus a qual o povo em geral não tinha, né? Ele tinha certos benefícios, né, que eram dados a ele por meio ali do nascimento dele. A gente vai falar disso no segundo vídeo aqui. Mas presta atenção, antes isso que era reservado somente para algumas pessoas, os sacerdotes, Deus compartilha com aquelas pessoas que não poderiam nem pagar e não poderiam oferecer nada, é um bem de graça do início ao fim. Essa ideia, ela é revolucionária, essa doutrina, ela mexe com as estruturas, talvez a gente não perceba o peso disso nos tempos de hoje, mas naquele tempo isso realmente abalou o mundo, abalou o Império Romano, e isso mexeu com o coração e a mente de muita gente. E obviamente a gente sabe que isso desencadeou uma reforma na igreja, a qual deu no surgimento da igreja protestante. Isso era fundamental porque dizia que todas as pessoas, então, pelos méritos de Cristo, podiam se achegar a Deus sem a necessidade de um padre, de um clérigo ou até mesmo do Papa. Não era necessário mais indulgências. Por quê? Porque o perdão é garantido por Jesus e somente Jesus pode perdoar. Não um Papa, nem um padre, nem um teólogo, nenhum outro poderoso desse século poderia fazer aquilo que somente Deus faz em Cristo Jesus. Imagine você, o camponês, sendo liberto de uma ideia escravizadora como aquela de que se ele desejasse obter graça de Deus, ele precisava então fazer algumas penitências, comprar indulgências ou até mesmo necessitar do favor daquele clérigo local. Imagina só. Mas a ideia do Evangelho é que o Evangelho está sendo apresentado a todas as pessoas por meio da pregação de Jesus Cristo, para que aquelas pessoas que pela fé se apropriarem dessa verdade, elas podiam então obter salvação, graça de Deus, os méritos dos filhos de Deus. Os méritos dos filhos de Deus, obviamente, não são conquistados por nós mesmos, mas são doados, são presentes qual o Pai nos dá por causa de Jesus.